a gente começa a ser empreendedor na nossa própria carreira. Quando você está criando a sua carreira, seu empreendimento é a sua carreira. Você tem que buscar evoluir, mas muitas vezes as pessoas estudam demais, muita evolução, mas elas travam por causa do medo, por causa do risco, e não tem um espírito da ousadia. Então, ousadia, trepidez, cara, a gente precisa de ter isso. E se colocar no fogo mesmo ali e ver assim, tá controlado, eu vou dar conta, né? Fala comigo, super jovem, beleza? Hoje eu tô aqui com o Fernando Parreiras. Ele é uma pessoa com uma busca incessante, começou a empreender por inquietação, com um serviço de CTO as a Service. Se liga nessa loucura, né? Ele é um cara que trabalha uma liderança humanizada, é um empreendedor idealista e ele gosta muito de cuidar do corpo, da mente e do espírito. Ele lê a Bíblia todos os dias. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, viu, meu querido? Eu tive que dar uma coladinha aqui que seu currículo é nada, sensacional gente... e eu dei só um spoilerzinho. Não, que isso, cara. Obrigado. Pô. Como é que você gosta de ser chamado, cara? O pessoal me chama de composto, né? O pessoal me chama de André Rubens. Aí tem muitos, né? Tem Rubens, Rubão, André, Dedé, Turtle, que deve ser da sua época, né? Isso, nós vamos falar disso aqui. Ele jogava na minha lan house. Meu Deus do céu, cara. Eu tinha lan house. Mas boa, porque nome composto, né? O meu é Fernando Luiz também. Às vezes as pessoas me conhecem pelo sobrenome, por Parreiras, enfim. E você citou a questão do currículo aí. Eu acho que currículo é um negócio que tem lá no nosso LinkedIn. Eu acho que mais a gente tem que refletir aquilo que a gente busca todos os dias. Eu vou te dar 2 presentes hoje, eu vou te interromper. Fala aí. É do nosso patrocinador, a Consolatio. Boa. Isso aqui é uma camisa. Cara, você foi muito sorteado. Isso é uma camisa tech polo maravilhosa. Show. Você que é um cara fitness, você não deve gostar de usar camisa polo, porque ela deixa aquela barriguinha que ela sai. Essa aí não deixa. Bom demais. Malha fria, bota na máquina, lava e seca, tira e veste que tá show, cara. Presente pra você da Consolatio. Pra galera aí da Consolatio, pode ter certeza que eu vou usar, experimentar, e eu tenho uma mania. Geralmente, quando eu gosto de alguma coisa, eu repito ela mais de uma vez. Então, assim, meu guarda-roupa é super minimalista e fácil. Vai gostar dela. Boa. Quem tá assistindo a gente, tem o cupom SUPERJOVEM20, 20% de desconto na loja da Consolatio. Vai lá, depois que você assistiu o podcast, não é não? Boa. Então você estava me falando. Cara, então acho que LinkedIn, né? A gente vem do mundo corporativo, do mundo profissional. LinkedIn ali tem lá nossas formações, nossos currículos, mas eu prefiro deixar isso um pouco de lado. A gente estuda bastante, né? Já estou aí com 44 anos, nascemos no mesmo ano. E aí eu prefiro dizer que, assim, como que a gente descreve a gente mesmo, né? Sem utilizar a profissão, a formação, os bens que você tem. Então, durante o momento que a gente estava conversando ali, você perguntou, né? Quem que é o Fernando? Coloca numa frase. Cara, eu sou um ser incessante, de busca incessante, para poder me moldar todos os dias, assim. Acho que a gente não sabe nunca quem a gente é. É uma construção. Você citou que eu leio a Bíblia, então ali para mim é onde já fui bem agnóstico uns anos atrás, e ali para mim hoje é um manual do ser mesmo. Então essa palavra ser também vem de um livro que eu escrevi chamado Ser, lá com 28 anos. Me questionei quem eu era, né? Quem que é o Fernando? Acho que todo mundo se faz essa pergunta, e eu encontrei um texto do Rudolf Steiner falando sobre setênios, que é uma pedagogia do viver. Ele prega uma teoria que todo ser humano vive uma média de 70 anos, e esses 70 anos divididos a cada 7 anos, você tem uma mudança, vamos dizer assim, comportamental. E eu estava no finalzinho ali dos meus 28 anos e me questionei mesmo quem eu era. Claro que esse questionamento também vem de algumas frustrações que a gente tem na vida, e logo depois eu escrevi esse livro, e com 40 anos, aí eu já vou dar um pulo para quem estiver assistindo. Com 40 anos eu queria mudar minha vida, cara. Eu queria dar uma repaginada na vida. E lá nesse livro eu escrevo que com 40 anos eu morreria. Eu sempre tive uma
uma sensação de morte, assim, com 40 anos, eu já olhava, eu lá com 18, meus pais com 40, eu tratava eles como idosos, assim, né? Porque era outra geração. Hoje a gente é de uma outra. Mas os nossos pais pegada, com 40, né, eles eram velhos, né, cara? A gente não é, né? Que isso é engraçado isso, né? Era os 60, 65, né, que a gente tinha. Então eu olhava e falava, cara, com 40 eu tô aposentado, não vou fazer mais nada e tal. E escrevi lá que eu tinha essa sensação de morte. E com 39 anos eu morri mesmo, porque aí eu encontrei. Entendi quem era Jesus nesse rolê todo, e entendi o motivo da Bíblia. E para quem é cristão, você no batismo você morre e passa a ser um novo ser, né? Uma nova criatura. Agora, como você de agnóstico se tornou evangélico? Sim. A palavra agnóstico, ela é agnóstico, ateu, cada um, né? A gente não está aqui para poder discutir sobre isso, mas... Você não duvida, mas você não acredita e você não fala sobre isso, né? Porque, tipo assim, cara, Deus para mim era energia, universo, ele não deixa de ser Deus. Mas depois que eu entendi mesmo, assim, e aí ele me provou pela lógica, né? Eu formei em computação, então eu era muito agnóstico, eu não entendia a questão lógica da coisa, tá? E fui provado pela lógica mesmo, aí eu fui procurar, estudar, entender, e aí, enfim, o Espírito Santo vai movendo tudo, vai mexendo tudo, a ponto de explicar pela lógica a existência de um ser muito especial, o maior líder que já existiu para mim, que é Jesus Cristo, que vem na Terra, desce lá, vem para cá e, de certa forma, cumpre o ministério dele, né? Quando vai para a cruz ali, tudo é consumado, o tetelestai, e aí a partir dali você tem uma nova aliança com Deus Pai, você pode conversar com ele. Mas isso me mudou, cara, com 39, literalmente com 40 anos. E com 40 anos também eu comecei a empreender. Antes disso eu já tinha um intraempreendedorismo na minha carreira. Essa história é super interessante pelo seguinte, raro o empreendedor que eu trago aqui que é CLT por 20 anos e resolve empreender. Raro. Eu queria muito que você contasse como é que foi ser CLT e essa inquietação que te colocou para empreender, sabe? Boa, cara. E você ficou, tipo assim, numa empresa onde eu comecei minha carreira. Eu tenho 2 carteiras assinadas. Uma é na IC, por 6 meses, e uma é na BHS, por 4 meses, as 2 existem até hoje. Pô, lá do Gilberto, do João, cara. Do André Xavier, conhece a galera toda lá da BHS. O Andrezão é parceiraço, porque é o presidente hoje da BHS. O André Xavier é presidente? Cara, que legal, não sabia disso não. O André Xavier, cara, eu conheci ele lá. Ele era um pouco, acho que ele era programador pleno e eu era júnior, quando eu trabalhei lá. Ele era muito bom, cabeção pra caramba. E ele era irmão de um cara que estudou comigo. Que massa, cara. As coincidências, né? E a gente fazia muito bullying com o irmão dele, porque o irmão dele é uma pistolinha, bravo pra caramba. O apelido dele era Cacete no Cotemig, que ele xingava todo mundo. O Andrezão é bacana demais. Eu sou de uma época, conheci o André numa época que a IC era muito forte em Project Server, porque tinha aquele programa do Delar da Microsoft lá, da galera que era mais experiente. A galera da Microsoft Tech aí tinha tal dos MVPs, que eram as certificações. Então eu, o André e tal, a galera ali era da comunidade de UC, né, Unified Communications, com Project Server, SharePoint e tal, essa coisa toda. Mas voltando um pouquinho à pergunta que você me fez, cara, eu acho que você citou aí Cotemig, né? Eu nasci em Contagem, uma cidade próxima aqui de Belo Horizonte, para quem estiver assistindo aí, não for aqui da região, mas uma cidade de um estilo interiorano também. Tem gente que não gosta de falar dessa forma, mas a gente, quando tem a cidade satélite, somos mais interioranos. Então, a gente tem um certo delay ali de cultura, de aprendizado e por aí vai. Mas eu tive a grata oportunidade de estudar no Centec, que era tipo o Cefet de Belo Horizonte, vamos dizer assim. Então, no segundo grau ali, eu fiz processamento de dados. Creio que você passou por isso daí também. Na minha época, o meu diploma também é processamento de dados. Eu coloco desenvolvimento de sistema porque ninguém entende o que é processamento de dados hoje em dia. Exatamente. Mas é técnico em processamento de dados. Meu diploma é isso. É a mesma coisa da informática que virou tecnologia, né? Faz curso de informática. Hoje em dia a galera fala, não, faça um curso de tecnologia. Teve uma evolução nisso daí.
Mas então eu venho dessa época ali do segundo grau de, pegar Pascal, Clipper, aquela parada toda lá. Hoje a gente vê essa galera desenvolvendo com vibe coding aí, eles não sabem o que era, né? Criar um código na munheca e depois ali no HTML fazer as páginas. Você deve ter passado por isso também, abre Notepad, né? Sinal de maior, menor, Deus, HTML. Cara, em 1998, a gente na revolução da tecnologia, com o Notepad aberto. Depois a gente arrumava o Dreamweaver alternativo. Front page. Que ele era super tecnológico, que ele tinha um complete. Ele tinha um autocomplete ali, era a crista da onda. A crista, fazer os GIFs, velho, os GIFs animados, né? Nossa, poxa. Você montava com table as coisas, usando as imagens usando table. Os iframes de hoje eram os tables, né? Responsividade, esquece, mobile, nem tinha isso na época. Que celular, cara, né? Não tinha nem celular direito. E é muito doido isso, porque hoje, né, Rubens, a gente vê a IA, cara. Assim, eu converso com a galera, eu falo, bicho, nós pegamos literalmente na internet de escada até uma revolução em cima de revolução, e hoje as revoluções elas são em tempos cada vez menores, né? Seja no empreendedorismo, empresas às vezes demoram 20 anos para poder atingir 1 milhão de usuários, e hoje você vê empresas aí com 30, 40 dias fazendo isso. Mas enfim, voltando um pouco a essa história, cara, então eu fiz isso e tive a grata oportunidade de dar aula de informática. Então no segundo grau dei aula de informática, aqueles cursos de Windows, Word, Excel, PowerPoint e montagem de computadores no CNI, depois veio SS Computadores e tal, aquela coisa toda. E ali para mim foi muito bom de entender relação humana, né? Troca de ideia, porque o ensinar ele é muito humano, né? O ensinar a gente aprende muito, mas a gente aprende muito sobre a relação das pessoas mesmo. Então eu comecei a dar aula ali no segundo ano do segundo grau, então 15 para 16 anos aproximadamente, e tive essa formação de pegar pessoas ali numa sala, 10 pessoas dentro de uma sala, de 1 em 1 hora, trocar um curso e ficar com aquelas pessoas durante um ano, ensinando aos mais idosos a usarem o mouse. Quem tiver aí, mouse tinha bolinha, tá, gente? Então o mouse tinha uma bolinha embaixo que você tinha que limpar ela de vez em quando, porque ele travava. Os velhos seguravam o mouse assim, ó. Eles apontavam o mouse, pá, e davam um tapa e tiravam a mão. Estraguei? Nossa, isso era terrível. Exatamente. Hoje em dia minha mãe joga o mouse até na parede. Ela falava que ela nunca ia mexer com isso, agora... Hoje imagina a gente explicar touchpad lá atrás, né? Se a gente tivesse que fazer isso. Então é uma história boa, né, cara? Porque a gente vê a evolução do negócio. Mas enfim, depois fui para a IC, fui lá no Instituto IEL, Evaldo Lloyd lá na Afonso Pena. Era uma revolução nessa época aqui em Belo Horizonte. Cara, era tipo assim, eu não conhecia a IC, porque como eu vim de contagem, aí depois fui fazer faculdade em Belo Horizonte, tal, aquela coisa toda, esse sentido interiorano, eu ia antes de 17 anos, eu ia em BH para apertar o aparelho da boca. Então tudo era feito lá em Contagem. Eu tive que me deslocar, né, estudar em Belo Horizonte, então procurar um estágio em Belo Horizonte, porque era muito distante. Eu ainda, na minha vida atlética, eu ainda praticava taekwondo a um nível mais elevado, então eu tinha que treinar em Belo Horizonte. Você sempre foi um cara de muitas atividades. Sempre, cara. Hoje mesmo eu tava falando com a minha esposa, assim, a gente tem um sobrinho, que é o Enzo, que é tipo meu filho, assim, de uma nova geração, um menino bacana demais, de Deus demais. Mas é muito engraçado porque ele trabalha com a gente hoje, e aí muitas vezes ele tá lá trabalhando, aí ele para, aí ele vai lá, faz uma pipoca, aí ele volta, tipo assim, uma vibe completamente diferente. Uma boca aberta. E eu fico falando com ele assim, cara, qual que é o seu plano da semana, mano? O que você tem para poder fazer? Qual que é a sua disciplina, a sua atividade? Sua organização do tempo. E eu vejo que dá tipo page not found, sabe? Tipo assim, fica aquele erro 500 assim, que a pessoa fala, poxa, eu não te entendi, tio. Mas eu sempre vim disso, dessa vida um pouco mais disciplinada, mais atlética, assim. E aí, cara, enfim, IC, cheguei lá. Cara, primeiro, sou extremamente grato a essa empresa, mano. Aos fundadores, ao Cássio, que já não tá mais aqui, ao Guilherme. Porque eu tive um estilo de liderança. Quando eu entrei na IC, meu crachá era 17, né? Você falou, dezenas, velho. Assim, então, não tinha as outras empresas, né? Você vendia software, eu entrei para poder estagiar
no estágio de marketing, que eu fui lá no IEL, aí consegui esse estágio de marketing. E nesse estágio de marketing, cara, eu literalmente fui apresentado a uma empresa de tecnologia, porque vendia software. Então, vamos lá, cara. E aí, nisso, acompanhei, então, a história, praticamente 20 anos na IC. Né? Desses 20 anos, incrivelmente, eu nunca fui da maior empresa que é deles hoje, que é de call center. Por quê? Porque comecei, assim como você lá, na Info, então vendia caixinha de software, mas era uma empresa que depois que começou a vender software, ela também dava treinamentos. Então aí, meu sentido de ousadia, que é esse ser nessa busca incessante o tempo inteiro, eu acho que começou lá atrás, porque eu sempre fui muito inquieto, cara. E essa inquietude, eu começava a ver a galera ali da área de treinamentos ter alguns benefícios de fazer prova da Microsoft e a empresa reembolsar. Eu falei, pô, bicho, eu ganho R$265, que era o meu primeiro salário. A prova era 500 conto. Eu falava, bicho, pô, vou enfiar a cara para fazer essa prova. E aí eu fui ousado de pedir a gestora na época lá, falei, eu sou estagiário, mas se vocês precisarem que faça essas provas aí de Windows, Word, eu topo. Por quê? Porque eu era reembolsado e já tinha dado aula de informática, enfim. Isso me preparou, eu saí então do marketing e fui para IC Training. Então, quer dizer, acho que hoje Deus me provou de maneira lógica, só voltando a isso, porque os connecting points dele, ele já me preparou para os 40 anos, mas antes ele já tinha me colocado num lugar para poder dar aula, para poder aprender ali com o mais básico, depois ir para IC Training para poder dar treinamento. Ou seja, a facilidade de trabalhar com tecnologia e humanização, e logo depois eu fui para a área de consultoria, que aí vem a história do André e tal, da galera toda, porque o Ricardo Vargas, que é um padrinhaço, um principal referência de gerenciamento de projetos no mundo, um dia faltou um professor de project, e a gente ficava, igual a gente está aqui na sala, eu ficava sentado aqui de frente, assim, numa mesinha, e era drywall. Então eu escutava tudo que estava acontecendo na sala do Ricardo. E aí eu lembro que ele falou assim, na empresa X, lá no Rio de Janeiro, o professor não vai poder ir, precisamos de outro professor e tem que arrumar rápido porque tem que comprar passagem de avião. Eu falei, cara, eu nunca viajei de avião, mano. Eu vou dar esse curso aí. Vou mais pela viagem de avião, né? Cara, eu tinha 20 anos, mano. 20 anos. E o Rio não era tão tenso, né? O Rio não era tão tenso. E aí eu tomei coragem, assim, esse espírito de ousadia, de inquietude, bati na sala do Ricardo. E eu já fazia, ainda na área de marketing, algumas coisas pro Ricardo, porque o Ricardo, ele sempre foi muito inovador. Então, o que a gente desenha hoje de Mind Manager, por exemplo, mapas mentais, ele já fazia, cara. Em 2000, 2001, o cara já fazia isso. Então ele me colocava para poder fazer o design de parte interna do livro. Então eu tinha ali um contato com gestão de projetos, com Project Server, aquela coisa toda. E eu bati na sala dele e falei, eu dou esse curso aí. Ele olhou e falou assim, mas você dá esse curso por quê? Eu falei, cara, eu já dei 2 anos de aulas de Windows, Word, Excel, PowerPoint, me dá o material aí que eu vou estudar Project e tal. Acho que por falta de opção ele me mandou para Volta Redonda para dar um curso. Eu cheguei lá, era numa siderúrgica gigante, com 40 engenheiros, cabecinha branca, e eu lá para poder bater no principal concorrente da Microsoft Project na época, sem saber a fria que eu estava entrando, mas fiquei lá durante 2 semanas dando curso para essa galera de Project, e depois eu me tornei o professor e o instrutor e o consultor, e aí a vida deu uma acelerada. Posso continuar aqui? Pode? Pode? Então tá. Depois disso, cara, vamos bater agora lá para 2005 para 2006, e ainda na consultoria. Essa inquietação, ela já estava aparecendo? Porque cara, você fui... assim, cara, o que você está me descrevendo aqui? Você já ouviu falar nas 10 CCEs, da característica do comportamento empreendedor? Sim. Uhum. Você está falando da primeira, sim, que assim, para mim ela é a melhor de todos, que tem a ver com planejamento, né? Sim. Buscar oportunidade, né? Não, desculpa, com realização, que é busca de oportunidade.
Uhum. Então, assim, parece que você sempre foi um cara que buscou a oportunidade, né? É exato, porque as pessoas esperam a oportunidade, né? É diferente. A diferença, exatamente, a diferença do empreendedor é que ele vai atrás da oportunidade. Exatamente. Olha que legal. Cara, o Biquinho conversa aqui, tem uma parada no Rio que eu posso ir, eu nunca voei de avião, oportunidade. E no Rio dar aula, oportunidade. Vambora, né? Exato, isso é não olhar pro risco. Você acreditar que você consegue. Mas né? eu acho que você calculou. Pela história que você me contou, me parece que você fez um cálculo de risco. A gente faz, não tem jeito, né? Acho que o cálculo vem do sentimento tipo assim, eu dou conta. Vou passar aperto, mas eu dou conta. Isso. Né? E aí você não avalia todos os possíveis riscos. Porque se você souber também de todos os riscos, você não faz nada, você não sai fora do lugar. E eu acho que a principal, talvez lição aprendida para quem estiver aqui, um jovem, cara, não existe a gente esperar a oportunidade. Não tem isso, cara. Você tem que criar e buscar, sabe? E muitas vezes, assim, as pessoas das gerações passadas falavam, meu avô, né, falava, oportunidade... Bate uma vez só. Bate uma vez só, tipo cavalo arriado, né? Se você não montou aquela hora, ele vai embora. Então, eu acho que a gente começa a ser empreendedor na nossa própria carreira. Quando você está criando a sua carreira, seu empreendimento é a sua carreira. Você tem que buscar evoluir, mas muitas vezes as pessoas estudam demais, muita evolução, mas elas travam por causa do medo, por causa do risco, e não tem um espírito da ousadia. Então, ousadia, trepidez, cara, a gente precisa de ter isso. E se colocar no fogo mesmo ali, ver assim, tá controlado, eu vou dar conta, né? Então, é bem dito por você, eu tinha uma ideia ali do risco, mas foi uma mudança muito grande na minha vida. E essa inquietação é assim, cara, eu dou curso, mas não vou ficar dando curso só de Windows. Bicho, me dá Word, Excel, PowerPoint, Access, Photoshop, assim, a montagem de computadores. Tá, agora vamos lá, vamos aprender aqui esses Windows Server, essa questão toda, trabalhar com infraestrutura. Hoje a galera aí de DevOps aí pra todo lado, trabalha de casa, tranquilo. Mano, eu ficava dentro de data center, de blues de frio. Eu lembro disso. Você tinha que chegar lá e conectar. Plugar o negócio. Aí você chutava a parada, caía todo mundo. Era um troço terrível. Velho. Nuvem, que nuvem, tinha isso não. Migração de madrugada, meu irmão. Era virar à noite mesmo, não tinha outra oportunidade. E aí, cara, eu evoluí, me tornei um programa chamado Green Badge da Microsoft. Então, Green Badge, só rapidamente, é tipo assim, a Microsoft veio para o Brasil, ela vendia software, precisava de vender serviço agora para implantar nas empresas, mas a Microsoft Corporation não tinha funcionários aqui, então ela criava um acordo tipo contratação de jogador de futebol. Pega ali os caras bacanas ali, vão botar neles o crachá, eles são Microsoft, vai para São Paulo, fica lá na Torre Norte, Torre Sul, aí São Paulo. E isso para mim foi um salto muito grande assim. Fiquei nesse processo durante 6 anos, até 2010. Em 2010, na verdade, eu fiz como tech lead a migração da cidade administrativa toda de Minas ali, numa parceria AIC e Microsoft. E para mim foi um projeto gigantesco, que era juntar 76 naqueles prédios novos que a gente ia indo para o aeroporto, para quem é de Belo Horizonte, juntar 76 secretarias em um mesmo lugar, mas agora também com a mesma tecnologia. Então, assim, a galera que hoje cria caixa de e-mail aí tranquilo, você tinha que subir os servidores de Exchange da Microsoft, não era um negócio tão simples, né? Então, cuidar de tudo, dessa parte da infraestrutura inteira. E aí, cara, logo depois disso... Uma pressão grande por compliance, né? Compliance, sim, cara. E você tá trabalhando com um governo diferente, cara. Completamente diferente. Trabalhar com tem uma lógica do lidar com o outro que é outra. É outro rolê. Tem uma parte formal diferente, uma parte informal diferente. Sim, a velocidade diferente. Velocidade completamente diferente. Precisa tomar muito cuidado com as entrelinhas, eu acho. Sim, completo. E esse projeto para mim foi engrandecedor, porque tem um cara que é um dos caras mais inteligentes que eu conheci, chama Cristiano Gonçalves, da Microsoft. Hoje um dos principais diretores da Microsoft Cloud, que seria o Azure. Ou seja, foi uma experiência muito massa de estar junto com ele, porque não existia cloud ainda, mas implantando um conceito de centralização de informação, né? Mas enfim, acho que cabe outro podcast a esse respeito, mas onde que eu queria chegar? Em 2010, cara, eu enchi o saco de tecnologia. Cara, não quero mexer com tecnologia mais, mano.
Por quê? Porque madrugada, de noite, aquela coisa toda, aquela loucura. E eu tava aí com esses 28 anos. Teve um dia eu me olhei no espelho em São Paulo. Eu tava num grande banco que fica no Jabaquara, lá em São Paulo. E eu ficava muito em hotel. Eu cheguei a viajar, talvez aí, 80 vezes no ano, 80 voos no ano. Assim, segunda, sexta, aquela loucura. Foi muito bom para mim, para quem queria viajar de avião, então eu passei a viajar 80 vezes no ano, né? Igual a Toma também, né? É tipo a galera assim, né? A gente... Deixa eu pedir isso aqui para Deus, cuidado com o que você pede, ele entrega, depois você não vale você reclamar. Mas acabou, cara, que eu olhei no espelho um dia, tipo assim, eu tava pesando quase 90 quilos com 1,75 m. Eu falei, mano... Nossa... Eu vou morrer. Com 28 anos? Com 28 anos. Eu falei, cara, vou morrer, isso não serve pra mim. Eu já, né, do taekwondo, do jiu-jitsu e tal, eu já carregava kimono, mas eu não conseguia treinar, não conseguia fazer nada, cara. O cara não queria essa vida pra mim. E aí voltei pra Belo Horizonte, falei com a galera de consultoria, cara, isso não dá certo pra mim e tal, quero dar uma pausa. Então eu continuei dentro da mesma empresa, mas agora para poder implantar um escritório de projetos. Ou seja, eu, teoricamente não precisaria de viajar muito mais. Eu já tinha aquelas certificações PMP, aquela coisa toda, que foi o auge lá e tudo, e tinha uma principal referência dentro da empresa, que era o Ricardo Vargas. Então, tive também uma boa escola, uma nova boa oportunidade. E aí você estava fazendo um projeto de interiorização, que era montar os call centers, fazer um crescimento do call center em várias cidades e construindo do prédio até a parte de tecnologia e gente. Então precisava de um escritório de projetos. Vai o Fernando então estruturar um método de trabalho baseado no PMI, mais focado para a empresa. Então os frameworks hoje eu já tinha adaptado um lá em 2010 para 2011 e fiquei fazendo isso até 2014 para 2015. Quando em 2015 eu falei, cara, eu preciso fazer um estudo diferente, fazer alguma coisa. Eu já tinha feito 2 faculdades, acho que eu já tinha umas 2 pós. Aí fui me aventurar no mestrado e antes do mestrado eu me aventurei em procurar qual área que eu queria estudar. E isso, cara, em 2014 para 2015 tinha 3 áreas muito fortes, assim, IoT, gamificação e ciência de dados. IoT é a internet das coisas, né? Isso. Gamificação, é bom você explicar também. Gamificação, cara, assim, quando você pega o múltiplos fidelidade, você pega o Smiles, isso é um processo de gamificação, né? Baseado em pontos e por um programa de recompensa, vamos dizer assim, de acordo com aquilo que você bate de meta, você vai atingindo os seus níveis ali e você passa a ter alguns benefícios diferentes. Então, awards, né, uma premiação, alguma coisa assim. Só que isso era muito novo, cara, porque isso dependia de uma jornada de usuário completamente diferente, né? Assim, você tinha os storytellings, eles tinham que ser muito bem feitos, assim, tá gamificando o quê? Vou ganhar o quê? Vou ganhar um badge, um troféu, o que eu vou fazer isso? E aquilo dali me encantou, porque eu fiz 2 faculdades, né? Eu fiz desenho industrial também, e design para mim era um negócio muito massa. Então eu falava, cara, 2015 tinha facilidade, tinha vindo do marketing, por isso que eu fui pro marketing, eu fazia desenho industrial, depois eu fui fazer ciência da computação, quase que em paralelo, mas acabou que em 2015, então, desses 3 eu joguei lá no Google, eu falei cursos de gamificação, curso de data science, curso de não sei o que lá. Apareceu um de gamification, vi o Coursera, que é, para quem não conhece, uma instituição maravilhosa que reúne é um EAD que reúne os melhores cursos do mundo, vamos dizer assim, por formações rápidas, até mestrado, doutorado, tem tudo lá dentro. E aí eu achei uma, cara, pela faculdade da Pensilvânia. Eu falei, cara, nunca fiz uma formação forte, deixa eu entrar nesse troço aqui. Aí fiz lá o enroll, né, submeti e fui aprovado para fazer o curso e fui fazer um curso então de gamificação, de 1 ano e meio, estudando o que era gamificação online e tal, aquela coisa toda. E aí dentro da IC eu mostrei para eles, para os donos, parei um dia, fiz um projeto no 3D Studio Max, onde eu queria montar um programa de gamificação para call center, onde cada atendente era uma abelhinha, a persona era uma abelha, porque eu ia conectar na base de dados dos atendimentos e de acordo com as metas batidas ia dar ponto.
e essa pontuação ia fazer com que a pessoa brincasse com o avatar dela, ou seja, colocasse uma bundinha diferente, um esquema de jogo mesmo, né? E aquilo dali foi muito legal, enfim, uma experiência boa, porque os caras gostaram da ideia. Eu separei lá, eu já era executivo da IC, comecei a brincar novamente a inquietude. Separei 3 devs lá no cantinho, fora de toda a operação, já era executivo. Então, onde eu tinha um monte de problema, de vez em quando eu virava o canhão lá para aqueles 3 lá, para a gente trocar ideia de um projeto novo, projeto de gamificação. E esse negócio virou um produto mesmo. Os caras venderam isso e logo depois isso virou uma spin-off. Então, esse processo demorou 4 anos, né? Desse intraempreendedorismo. Então, um podcast aqui que fala de empreendedorismo. Até agora eu não contei nada para vocês porque eu nunca aprendi sobre empreendedorismo. Eu nunca aprendi. Acho que as faculdades, logo depois eu fui fazer outras formações fora, aí você começa a entender que, principalmente as faculdades americanas, elas não formam um cara para ser médico, e sim para ele poder criar um hospital, né? Então a pegada é diferente. Uma clínica. O engenheiro, não é para você poder construir casa, né? Você criar uma construtora. A gente não tem essa cultura aqui, né, cara? Porque quando eu fui tirar a vista, eu vi, né? Só de falar que eu sou empresário, empreendedor, os caras já abriram, o cara carimbou lá, rapidão, pode ir, tá liberado. Meus sócios foram agora lá em Brasília, igual. Cara. Tudo bem? Assim, sou empreendedor, pode ir, puf. Exato, velho. Assim, até tem um parênteses aí, mas eu, por exemplo, tô lá no Green Card americano, né? A gente levou um negócio para os Estados Unidos agora, e aí eu tô no Green Card lá para poder conseguir, quero passar um tempo lá, quero morar lá. Deus tem aberto algumas portas. Mas é isso, assim, quando a gente apresentou o projeto dessa startup, quase que a gente ainda não conseguiu, mas o Green Card está no processo, mas você vê essa facilidade. Tipo, o cara está levando um negócio, aberta, eu quero você aqui, vem para cá. Assim, né, mas você estava falando que você não está falando de empreendedorismo, para mim você está só falando de empreendedorismo até agora. Assim... Intraempreendedorismo é empreendedorismo. Sim. É uma forma de empreender junto e alinhado com outro empreendedor. Eu tenho isso muito aqui na N8. Sim, cara. Isso não veio por um acaso. Assim, eu tô falando pra galera, né? Porque a gente não aprende literalmente. Então você tem que buscar. Assim, na minha concepção, ou você nasce empreendedor, aspas, nesse nasce, mas você já veio de uma família de pessoas que empreendem, então você vai ter uma escola em casa. Seu pai é empresário, empreende, tem empresa, não sei o que lá e tal. Você já sabe a diferença, inclusive, entre CPF e CNPJ, que é uma das dores de todo empreendedor que confunde CPF com CNPJ nas contas, né, nos pagamentos. Praticamente no início ali, vamos dizer aí, se não for 100%, 90% passa por essa dor, né? Claro. E aí, cara, esse intraempreendedorismo, apesar de eu dizer que ele não teve uma formação, eu procurei fazer nesse intervalo aí de 2015 para 2019, apliquei também um mestrado de inovação e intraempreendedorismo na EC Paris. Então, ali eu tive algumas ideias do que era legal, do que era o intraempreendedorismo, né? Então, acabou que em 2019, acho que 2018, 2019, eu deixei a IC e foi ótimo. E fui fazer um trabalho muito próximo de Venture Capital, que precisava de CTOs para poder empreender dentro de algumas empresas. Venture Capital. Venture Capital. Venture Capital são fundos que botam grana, que investem, né? E que geralmente tem uma responsabilidade de botar grana, mas também de trazer alguns mentores, algumas pessoas para fazer aquele negócio ali ser tracionado, né? Porque não adianta só botar a grana. Se ele não trouxer uma rede de relacionamento, às vezes o negócio não vai para frente. Então acaba que nesse intervalo eu fui fazer em 2 empresas um processo de scale-up, que é um processo voltado para ter uma ideia, a ideia já deu certo, para quem está aí, o Product Market Fit já deu certo, não sei o que lá e tal. Só que geralmente são produtos não escaláveis. E aí eles precisam de escalar aquilo dali, geralmente vão precisar de uma pessoa, aí entra um papel de um CTO, geralmente, que não entende só do técnico, mas principalmente do negócio, né? Que entende que existe coisa muito além das stacks definidas, para poder fazer aquilo dali, de certa forma, rampar. E essa rampagem... Para quem não sabe, gente, escalar
é vender para muita gente com um custo relativamente baixo. Você tem dois tipos de negócio. Aquele que é escalável, que você consegue criar uma estrutura e vender para muita gente. Então, normalmente ele começa com um custo alto e você vai vendendo, aí você consegue passar o custo dele, ele passa a ser um negócio lucrativo, né? Um exemplo disso é Uber, Airbnb, sim, vários aí por aí, né? CapCut é um negócio escalável. A maioria das SaaS hoje, né? Vamos falar assim dos softwares as a services, que é software como serviço, que para nós leigos, vamos colocar assim para o usuário final, é tudo que você faz por assinatura de subscription. Aquilo ali que você faz por assinatura de subscription. São escaláveis. São escaláveis e geralmente, para você escalar essa tecnologia, ela custa caro. Então, no trade-off entre você lançar algo de Product Market Fit e escalar, às vezes você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você fala, cara, vou fazer já um negócio extremamente robusto dando certo. Vai perder o time. Então, você errou no time porque você não consegue construir. Só que em compensação também, se você erra demais no MVP ou MVP aqui, o que eu estou falando de errar? Você cria um produto nada escalável tecnicamente, e você dá a grata sorte do negócio escalar de uma hora para outra, cara, é aí que geralmente eu comecei a entrar. Eu comecei a entrar nisso, que era traduzir um pouco de tecnologia para quem eram os investidores ou donos das empresas, e não falando do techniquez, né? Entendi. Igual eu comentei aqui sobre stacks. Stacks tipo, qual linguagem que você vai usar para poder desenvolver. Foi aí que você começou a empreender. Aí eu comecei a empreender, cara. Aí eu você comecei falou assim, a fazer isso. Mas aí era você, era uma prestação. Aí eu virei de serviço. CNPJ. Aí eu saí do CLT e falei, cara, agora eu sou um CNPJ. E aí você começou a empreender, isso é uma boa forma de começar a empreender. Você virou um consultor. Eu virei um consultor. CTO as a service, você era um consultor, que você cobrava por hora. Sim. E aí, cara, assim, isso tem 5 anos, né? Não pagamento do cara necessariamente, né? Isso daí tem 5 anos, então eu tava com 39. Outro recado, nunca é tarde, velho. Isso, né? Isso é importante. Então, e outra coisa, vai errar um monte de vezes. Faz parte do game. Sim. Outra coisa, vai acordar frustrado e puto todo dia. Então, desculpa falar isso, faz parte do game. Certo. Mas agora, pra quem é casado e tem uma esposa retificante, você pode ter certeza que todo dia vai te dar uma energia diferente, pra você poder continuar. Isso é legal demais, então, né, cara? Tem sou casado com a Sal Oliva, que é uma mulher extremamente abençoada, que todo dia me dá uma energia diferente, né? A gente troca muito isso. Então, você precisa ter uma casa sob bênção. Então, com 39 para 40 anos ali, cara, lembra que eu falei, vai morrer, não sei o que lá e tal. Então, morreu o velho homem no batismo e morreu o CLT também, cara. O CLT foi junto ali, você resolveu. Você se tornou cristão e virou empreendedor. Virei empreendedor. Caramba, hein? Cara, assim, e a gente cai num deserto, sabe? Quando a gente entrega a sua vida para Deus, assim, eu não procurei propaganda nem nada, mas isso tudo, os meus braços são tatuados com os meus testemunhos. Olha. E tipo assim, Deus não precisa disso, né, cara? Mas a gente, na verdade, eu preciso para poder lembrar do que ele saiu transformando de tudo. Então são os meus testemunhos. Eu acho muito legal tatuagem com significado. As minhas tem também, eu tenho só 2. Aí, ó. Uma bandeira do Brasil com Crescer em Conjunto, inspirado pelo Ayrton Senna, que é um cara que os discursos dele até hoje me dão força, né? E a frase empreender deixa marcas, e cada um é uma tentativa de empreendimento. Que top! Tem 17, eu tenho que tatuar mais uma ainda. E quem fez esse desenho pra mim foi minha filha. Maravilhoso, velho. As minhas tatuagens também, assim, além desse testemunho, a gente não tem filhos de sangue ainda, mas a gente tem outros filhos adotados que a gente vai ajudando ao longo do caminho. E um deles, toda a minha tatuagem aqui foi feita por um jovem que é um sobrinho da minha esposa, ela é paraense, lá do Nordeste, em que ele não tinha muita vontade de estudar, vamos dizer assim. É lá no 2º grau, e com 18 anos de idade, o Guilherme é hoje um dos maiores tatuadores da cidade dele, se não o maior. Que legal. E ele me deu um desenho. Empreendedor.
Exato. Ele me deu um desenho com 16 para 17 anos e a galera, pô, esse menino tem que estudar, Fernando, não sei o que lá e tal, você tem que conversar com ele. Eu falei, cara, não, nem todo mundo nasceu para estudar. Mas ele tá estudando, ele tá estudando desenho, ele tá estudando tatuagem. É porque o estudar é formar na faculdade. Claro, né? Assim, mas não é, né? Quando a gente saca que não é sobre esse rolê, né? Que inclusive está muito defasado, aí cabe, acho que outro podcast, né? Claro. Mas só para fechar o capítulo do Guilherme, para não ficar vago, ele com 16 para 17 anos ele fez um desenho e no Natal dele um kit de tatuagem. Falei, ó, estaque as peles, pratique, não tatua os amigos. Com 4 meses ele estava tatuando os amigos. E 6 anos depois, hoje, literalmente os melhores tatuadores da cidade dele. E quando eu entreguei para ele, eu falei, ó, no dia que você ficar bom, eu vou te entregar meus braços para tatuar. Então tá aí, ele que tatuou os testemunhos. Então, acaba, cara, que essa veia empreendedora, talvez com 38 para 39, eu então deixei de ser esse CLT, passei a virar um CNPJ, abri meu CNPJ de uma empresa que eu falei, qual o nome que eu vou dar? Tech Human, porra, tecnologia e humanização, porque eu não acredito na substituição humana. Assim, isso é outro rolê, é outro mas papo. Você tá certíssimo. Cara, não, porque... Não é isso, né, cara? A gente vê hoje aí, né, muita gente indo para IA, enfim, para robótica, e claro, isso daí vai ter, bicho. Eu falo que no intervalo de 3 anos, cara, no intervalo de 3 anos, eu tenho uma sensação que você vai receber, igual a gente recebe Mercado Livre, vai parar um caminhão na porta da sua casa, como se fossem engradados de Coca-Cola, mas com humanoides lá dentro, e o seu descendo e te cumprimentando e entrando para sua casa para te ajudar. Eu acredito nisso. E esse é o caminho que vai ter que ter mesmo, né? Não tem muita escapatória. Porém, esse robô, cara, ele não vai ter o sentimento de amor, ele não vai ter consciência, ele não tem aquilo que Deus me explicou de alguma forma do jeito dele, pela lógica que, tipo, até aqui o humano vai, daqui para trás é impossível de ter essa consciência. Calor humano, velho, o batimento do seu coração. Porque no final das contas, para mim, por que eu dei o nome de Tech Human, né? Tecnologia serve para a IA, inteligência artificial, que eu chamo de inteligência aumentada. Hoje o ChatGPT, enfim, todas as outras, elas te proporcionam aumentar a sua capacidade mesmo, ali, de raciocínio, enfim, essa coisa toda. E quando a gente olha para essa inteligência aumentada, né, que a gente tem passado nos dias atuais, cara, eu vejo que é um caminho sem volta para a gente, mas no final o tech vai sempre precisar do human, e esse human, no final, só vai sobrar um abraço, mano. Assim, acho que é papo para outro podcast, mas se você me perguntar assim, Fernando, qual vai ser o maior diferencial daqui a alguns anos em termos de humanização? O abraço, velho. As pessoas estão ficando cada vez mais frias, e eu não vou falar de Bíblia, porque na Bíblia já fala sobre isso, mas a gente vê isso na prática. Pode falar de Bíblia, sim. Né? Na prática, quando a gente vê sobre isso, a gente fala, cara, no final a tecnologia você vai ter aí seus 20 empreendimentos, 25, talvez todos eles tecnológicos, mas no final, cara, é tipo assim, qual que é a relação humana que eu tenho com as pessoas que eu tô levando para o meu empreendedorismo, né? Legal. Então, é isso, velho. E aí, depois aos 39, então, eu começo a empreender com essa Tech Human, com um trabalho de Sítio as a Service. Brinquei aí sobre o deserto, porque quando eu resolvi não trabalhar mais para os outros, entenda quem tiver aí a minha fala, né? Que a gente continua trabalhando para os outros, a gente continua servindo, mas eu tô falando nesse modelo mesmo, de 8 a 18 e tal, essa coisa toda. Eu não sabia o que eu ia fazer, mano. Você não sabia o que ia fazer? Não sabia. Tipo assim, vou sair do CLT e vou começar a fazer o Sítio as a Service. Essa foi sua aposta? Essa foi a minha aposta. Por que você apostou nisso? Você viu isso como uma oportunidade? É porque era uma belo dia, um amigo conhecido, eu saí da empresa do CLT, saí por decisão, não tinha nada aberto, não tinha nada em vista, saí, velho. Saí e vou pensar. E falei, cara, até aqui, vou até aqui. Eu tinha uma expectativa na empresa que eu tinha feito intraempreendedorismo, de ter algum tipo de reconhecimento, seja um equity, stock options, igual muita gente fala aí hoje, e não tive isso e tomei uma decisão de sair no dia do meu aniversário. Assim, e saí mesmo. Muitos me chamaram de doido, principalmente meus pais, né, que vieram de uma
já não morava com eles há anos, saí de casa muito cedo, já era casado, tudo certo, mas um dia que eu contei pro meu pai, eu falei, e aí, meu filho, como é que tá? Eu falei, não, saiu da empresa. Você saiu da empresa? Você largou seu salário para trás? Você largou seus benefícios para trás? Meu filho, você deveria receber o que 2% da população recebe, mas não é sobre o dinheiro, não é sobre o receber, né? E aí acaba que eu saí literalmente assim, e lembro, cara, que uma das coisas que aconteceu comigo, eu saí dessa empresa do CLT e fui fazer esse trabalho aí não era um sítio as a service, porque igual eu comentei, um Venture Capital me achou, um amigo e tal, e eu fui ficar de 8 às 18 mais como um PJ. Então eu já saí do CLT, mas como um parceiro, que eu tinha as minhas obrigações ali, eu tinha uma espécie de uma exclusividade, vamos dizer assim, que eu não poderia empreender em outros lugares. Olha que legal, você teve um ponto de basta. Né? Pô, 20 anos que eu tô aqui, eu entreguei pra caramba e tal, não rolou nenhum stock option. Chega. Ou seja, o desejo já tava lá. Sei. Você não fazia questão de ser sozinho, podia ser com os caras, né? Mas se a empresa não viu isso, ok, também não é obrigado a ver, você tem que se virar mesmo. Sim, é isso aí. Aí você entregou lá e falou assim, bom, tô aqui vacilando boca aberta, esqueci como é que eles chamam isso no Sul, é engraçado o jeito que eles falam. Mas aí você encarou, só que você ainda está numa transição, porque você virou um PJ, isso mas aí. Ainda tinha o tempo ali. Imagino que você entrou, começou a trabalhar, depois você ficou, eu tô empreendendo mesmo? É isso aí. É isso mesmo? Isso aí, porque quando você sai do CLT para o CNPJ, muda algumas coisas. Muda. Você até pode ter o pagamento no dia 5. Porque você como PJ, com um contrato só, você vai receber no dia 5, depende da negociação, né? Mas você não paga, você já não tem mais o plano de saúde, aí você tem que falar, putz, velho, mano, agora eu tenho que pagar o plano de saúde, agora você tem que pagar o plano de saúde, né? Então você tem alguns cuidados ali que o CLT te proporciona e cria um enxoval que depois você começa a mudar. Então você fez bem a leitura aí. Você é obrigado a guardar grana. Exato. Você fazendo a transição, né? Aí, você não tem ninguém que te cobre mais. Se o cara cancelar o contrato, não tem seguro-desemprego, não tem acerto para receber. Exatamente. É o que tem no contrato ali. Exatamente. Mas eu ainda saí com essa cultura do 8 às 18 que eu comentei aqui. Claro, cultura tá enraizada ali. Sexta, né? Quando eu fiz essas duas empresas, então... Aí, peraí, qual que é a segunda que você não falou dela? Você tá falando até que uma. Não, vamos lá. Ajudei a fazer o empreendedorismo, ainda dentro da IC, maravilhoso, foi o motivo de sair. E depois o Venture Capital me achou para duas novos, que eu tô falando de 2015 até, né? Para duas investidas, para ajudar a fazer o scale-up que eu comentei aqui. Então saio lá da galera lá da IC e entro para uma empresa de IoT. Então, a IoT precisava de criar uma empresa, vamos falar de tech digital, e eu entrei para poder fazer esse trabalho de um CTO. Por quê? Porque existiam pessoas muito técnicas, inclusive muitos PhDs, mas com a visão tech. Então, para os donos, era difícil eles conversarem com aqueles caras. Então, eu entrei fazendo uma tradução. Tipo assim, o que essa galera faz aí? Eles fazem visão computacional, tá? O que nós vamos criar com essa visão computacional? Então os caras falavam comigo de algoritmo e tal, e aquela coisa, eu falei, cara, mas não é sobre isso, não é sobre tecnologia. Qual que é o problema do negócio que ele vai resolver? Poxa, o que vocês fazem mesmo? A gente faz rastreamento veicular, tem 25 anos. Então tá, velho, vocês têm hardware, não tem? Tem. Então, tem um monte de engenheiro de hardware aí, então vamos montar um negócio aí para um equipamento embarcado para poder fazer medição de fadiga de motorista. Então, acabou que eu entrei para ajudá-los nisso, para poder produtizar, vamos dizer assim. Então, sai ali do tech e produtiza alguma coisa e leva aquilo dali para uma visão de negócio. E aí eu fiquei um tempo nessa empresa, a gente montou... Você começou a traduzir a dor, né, que o pessoal técnico, eles acham massa, tipo assim, o carro faz 400 por hora, tá, mas o que eu vou fazer com um carro que faz 400 por hora? Né, você ajudou a conectar isso com a dor que existe, com a dor de negócio, porque o cara motorista cansado é tenso. É isso aí. E você concorda que é o Tech Human, que já estava nascendo aí? Já né? estava. Por quê? Porque é o que eu estava comentando, não é sobre a stack, não é sobre a sprint, é sobre o problema do negócio que você vai resolver, é sobre o que você vai gerar de resultado para aquilo dali, como que você empacota, envelopa isso para que isso daí vire um produto.
E olha que eu nem sou de marketing, porque eu acho que ainda tem até uma outra escala que eu ainda tenho que aprender muito, que é você pegar um bom produto e ainda, às vezes nem é um produto tão bom, mas você dá uma roupagem tão boa nele que ele vende pra caramba, né? E a gente tá falando o que mais tem, né? Que é o que mais tem, exatamente. Quem é técnico geralmente procura não vender um PPT, né? Ele já quer o produto pronto, então... Por quê? Porque ele tem orgulho do produto. Uma das coisas que eu aprendi é nunca se apaixone pela solução, meu irmão. Jamais. Se apaixone pelo problema. Porque se você se apaixonar pela solução, pela logomarca, cara, você vai morrer abraçado com ela, porque na hora que você tiver que pivotar, você vai ficar extremamente triste e muitas vezes vai ter que jogar todo um produto no chão e vai ter que começar ele do zero, né? Você tem vários 8 aí, você pode ter certeza que 17, vários deles passaram por isso, né? Tô devendo um aqui. Exatamente. Então, cara, tô falando pra caramba aqui, faz sentido aí? Faz, pode ir. Então, acaba que começou então essa Tech Hilma eu comecei a entender, conversa com a galera que é técnica ali e olha que o que é um comportamento interessante. Como eu tinha ficado muitos anos na mesma empresa, eu tinha uma relação muito boa com todo mundo, velho, do porteiro ao presidente. Então, a gestão de liderança era fácil. Agora eu saio disso para poder encarar outro time, outra equipe que não sabia nem quem que era o Fernando, que é outra quebra de paradigma. Galera, quem tiver aí, você pode estar achando que a gente tem estabilidade, que a gente tem segurança, que a gente está num ambiente completamente controlável. Desculpa te falar, você está errado. Eu já pensei várias vezes sobre isso, achando que eu estava certo, você está errado. E quando você, por algum motivo, no meu foi por opção, eu sempre fui muito bem reconhecido dentro das empresas e sou muito grato a todas elas, mas para mim foi uma opção. Agora tem um outro lado, a demissão. Se você é demitido e acha que você tinha segurança, meu irmão, a sua segunda-feira, desculpa, vai ser um inferno na sua cabeça na hora que você acordar e não tiver literalmente o que fazer, né? Porque você muda mesmo, você muda o drive completamente. Mas enfim, comecei a fazer isso, cara, e eu fiz esse comentário porque eu tive que encarar um outro time, outras pessoas, montar a cultura, a equipe, aquela coisa toda que eu acho que é o que dá mais trampo. A gente fala de tecnologia hoje para codar é sentar e codar. Hoje o ChatGPT ou qualquer outra IA coda para você, isso não é o problema. O problema todo é você convencer quem vai ainda codar. É o fator humano, o que acorda com dor de cabeça, é o que não está afim de trabalhar, é o que não trabalha de manhã, só trabalha à noite. E aí a legislação brasileira fala que tem que ser de 8 às 18. Aí o cara, criatividade, não bate cartão de 8 às 18. Tecnologia é assim. Então você tem uma série de coisas nesse sentido. Mas eu então peguei um novo time. Para mim foi tudo muito novo. E aí eu fiquei um tempo, veio a pandemia, e no que veio a pandemia a gente trabalhava com equipamentos embarcados, né? Então, equipamento embarcado, que é um hardware, um computador dentro de um ônibus ou de um caminhão, por exemplo, para poder montar tudo aquilo dali, câmera, não sei o que lá e tal, componentes, você tem um custo que vem da China, as fábricas fechadas, o custo de um transistor que custava 2 centavos de dólar passou a custar $2. Então inviabiliza. Eu falei, cara, vou deixar esse projeto aí, vou partir para um outro. Aí fui para um outro projeto para trabalhar numa agrotech, ou seja, ainda em tecnologia, mas para poder fazer o scale-up de time mesmo e de produto, né? Eles estavam crescendo muito, tinham recebido um aporte e ali a gente saiu de 28 profissionais para quase 200 no intervalo de 2 anos. Então, imagina você implantar cultura disso, enfim, aí volta a repetir as stacks, a forma, o método e por aí vai. Só que aí, meu irmão, passados isso, então eu chego nos 39 anos. Nos 39 anos que eu chego, eu já tinha então a empresa Tech Hilma, porque era o meu CNPJ. Só que esses 2 casos que eu tô te contando, eram aqueles de 8 às 18. E eu falei, eu não quero mais. Agora nasce um novo homem, nasce um novo Fernando, e perguntei para Deus, o que o senhor quer de mim? Meu irmão, quando você faz essa pergunta, existem 3 orações que são maravilhosas. Primeiro, quando você aceita Jesus como seu único salvador, como você ter acesso direto ao Pai, maravilhoso. Outra é quando você fala, usa-me. E outra é quando você fala, eis-me aqui. Cara, essas coisas,
a gente não tem... Deus não manda um contrato pra gente. Deus não fala com você que as coisas vão dar certo. Ele vai te deixando você seguir com o seu propósito ali. E eu, cara, queria muito juntar, loucura isso, não falei disso ainda, mas juntar fé e trabalho. Fé e trabalho, velho. Como é que eu empreendo por um lado mais com valores, princípios cristãos e tal, essa coisa toda. Uhum. E aí, quando eu saí, a gente gravou outro podcast para falar disso, mas quando eu saí dessas empresas de 8 às 18, eu caí num vale, eu caí num deserto, mano. Eu acordava segunda-feira de manhã, eu tinha orado então, né? Deus, o que você quer de mim? E Deus foi tirando algumas coisas de comportamentos que eu tinha no meio do caminho, como, por exemplo, achar que eu tinha que trabalhar literalmente às 8 horas da manhã até às 19 horas. Ó. Meu irmão, eu chegava na academia às vezes 10h30 da manhã e eu me sentia um merda. Ó. Eu me sentia assim, cara, eu tô completamente... Virei um lixo. Virei um lixo, eu virei um cara que meu aproveitamento tá zero. Por quê? Porque eu, 10h30 da manhã, indo pra academia treinar, você tá louco, meu irmão. Você tava lá igual o Charlie Chaplin lá no... Apertador de parafuso? Exatamente, cara, exatamente. E saiu da... você sai do lógico, né? Você sai do padrão que você estava ali. É óbvio que hoje, 5 anos depois aí, empreender a gente não tem horário, é sábado, domingo, feriado, tá tudo bem. Mas a liberdade de tempo, que a gente pode chamar assim, me estranhou. Eu falei, cara, que coisa de louco. E aí eu caí em alguns momentos que me faziam pensar assim, isso daqui tá certo? E agora, como é que eu fecho um contrato? Vou fechar contrato de quê, bicho? E aí comecei a fazer entrevista num monte de lugar e todo mundo falando comigo, não, pô, é legal, a gente quer você aqui mais de 8 às 18. Eu falei, cara, eu não quero isso. Ah, então eu preciso de um contrato com você por 3 anos e exclusividade total. Eu falei, cara, não dava. E minha esposa louca da cabeça, porque ela escutava as reuniões, as entrevistas e tudo, e eu ia, logo depois eu orava e tudo, e falava assim, Deus, o negócio é o seguinte, se tiver que mudar, vou colocar uma condição, se eu tiver que mudar para São Paulo, eu não vou. Não, Deus, mas se eu tiver que mudar para São Paulo e morar num hotel, eu posso até mudar para São Paulo, mas morar num hotel eu não vou. Eu comecei a colocar algumas condições e, cara, nas entrevistas a galera pagava o salário, pagava os benefícios, pagava as passagens, mas muitas vezes um critério que eu colocava, os caras falavam assim, não dava. Eu falei, bicho, isso não é para mim. E minha esposa louca, né? Porque, pô, como que ele vai sustentar a casa? Né? É óbvio que existiam as economias, existia tudo, mas uma hora elas iam acabar. E eu me sentindo assim, putz, cara, o que eu faço, cara? Não, vou ter que voltar para 8 às 18. Vou ter que voltar porque o tempo foi passando nisso. Com vontade de medo, vontade de desistir, ela tá todo dia, né? Todo dia, cara, assim. Mas aí eu enxergo que deserto não é lugar de dor, sabe, cara? Deserto é lugar de milagre mesmo. Tipo assim, às vezes a gente passa um deserto por uma doença, por uma perda, que seja do trabalho, do emprego, ou de objetivo. Meu objetivo não era mais ficar de 8 às 18. E aí, literalmente, eu comecei a fazer um trabalho de CTO as a Service. Ou seja, algumas pessoas me encontraram e queriam fazer um trabalho aí, literalmente, de CTO as a Service, porque eles tinham as áreas de tecnologias deles e tal, mas geralmente os donos precisavam de alguém que entendesse um pouco mais de negócio, que tivesse uma visão de fora, muito também chamado de advisor. Então eu comecei a fazer um trabalho de advisor, mas muito com skill de CTO, né, o Chief Technology Officer, para quem estiver aí assistindo, ou o CPO, que é o Chief Product Officer, né, no caso. Então, acabou que eu entrei nisso cedendo horas. Então, você perguntou, era horas. Então, só que aí, cara, é muito legal, porque eu falava assim com os caras, o que eu vou oferecer para esses caras, bicho? Eu só posso ficar 8 horas por semana junto com você. Tá, então bota preço. Aí eu voltava e falava, como é que eu vou dar preço nisso, cara? E aí a gente começa a fazer aquela conta que é pegar o último CLT, dividir por 1,68 e achar o seu valor hora e depois falar, cara, meu valor hora é X reais. O seu valor hora não é isso. O seu valor hora, às vezes, para poder iniciar, ele vai ser até menor. Mas depois você vai ter que dar valor e não preço, que é diferente. Então aí você começa
a trilhar seu próprio caminho. Mas você começou vendendo hora, então? Comecei vendendo hora, como CTO as a Service, pacotes de hora. Isso você estava com seus 40? 39 para 40. 39 para 40. 5 anos atrás. Faz 5 anos. E aí, hoje como é que tá? Então, hoje a Tech1 já não é mais, ela é o CNPJ, mas ela não é mais só o Fernando, né? Então, aquilo que eu falei, eu queria juntar tecnologia e humanização. Na Bíblia diz que, lá em João 8,7, cara, fala que todo o início nosso vai ser humilde e modesto, mas o futuro será de grande prosperidade. Para aqueles que creem, e eu creio, quando você recebe uma palavra, velho, ela vai se cumprir. Talvez não no seu tempo, da sua forma, mas então eu comecei... Nunca no seu tempo, da sua forma. Nunca é, né? Eu acho que pode falar isso. Cronos e Kairos, o tempo nosso é o tempo de Deus, a forma, né? É isso. A vontade dele, boa, perfeita, agradável, muito mais do que a nossa, nos livra de umas frias, mas a gente questiona como ser humano, você fala, pô, peraí, velho, eu tenho uma baita carreira, não sei o que lá, toda segurança, e agora vou empreender. Cara, eu comecei a ganhar 5 mil num contrato aqui, 4 mil num contrato ali, minha esposa louca da cabeça, e aí, o que a gente vai fazer? Mas, você perguntou, hoje a Tech1 já não é mais isso, mas hoje nós somos um grupo de 28 pessoas, onde a gente vende tecnologia, mas a gente vende um negócio que eu chamo que é gestão de acabativa, cara. Eu tenho um time muito foda, um time muito bacana. Então você ainda está no ramo de consultoria? Eu ainda estou no rumo, vamos chamar de... Muitos chamam de fábrica de software, mas eu prefiro chamar das squads especializadas. Então, entendi. Então hoje, aquele trabalho de CTO, o que começou a acontecer? Eu era o CTO as a Service, e aí, muitas vezes, você tem a sua área de tecnologia interna, só que você precisa de fazer um novo produto, alguma coisa. Eu falava para os clientes assim, precisa de contratar 3, 4 pessoas aqui, vai lá no mercado e cota. Pô, cara, você não tem pessoas suas? Eu falei, pô, mas eu sou seu CTO. Mas aí vem um negócio da confiança, que eu nunca posso perder essa confiança. Então, a gente precisa de ser honesto o tempo inteiro. Assim, eu perco o negócio, porque às vezes eu sou honesto demais, assim, sabe? Não sou comercial. Não falando que comercial seja desonesto, não é isso. Eu tô falando assim, mas não é só o sítio da venda. Eu prefiro às vezes perder de falar, cara, não é isso daqui você faz com outro. E aí acabou, cara, que a gente começou, monta uma squad ali, 5 pessoas, uma outra ali, mais 5, outra ali, mais 5. E qual que é o benefício que os clientes ganham disso? Cara, tem o Fernando por trás ali como squad especialista, todo mundo dentro da minha cultura, já chega tipo faca na caveira, como um time do BOP. Entendi. E a galera sabe como é que conduz, o que acontece, e da maneira com que gera os ritos, a cultura, os frameworks, os métodos, e faz o negócio girar talvez de uma maneira mais rápida, né? Então a gente entra, resolve algum problema, cria algum produto e sai fora. Fernando, qual que é a diferença? Cara, eu não sou uma fábrica de software, eu não aloco simplesmente por outsourcing. Eu acompanho a galera, eu acompanho o produto, né? Hoje, muitas vezes a pessoa pergunta assim, mas, cara, arrumei um contrato aqui para você poder alocar 40 pessoas de uma vez de outsourcing. Hoje não é meu objetivo, porque dá muito trampo. Assim, dá. E você aí você tá, em vez de você estar num negócio escalado, você está num negócio escalonado. Exatamente. E o negócio escalonado é difícil demais, porque você fica com a margem, você sempre ganha dinheiro, né? Mas você fica sempre com aquela... Aí quando você sobe o faturamento, você sobe o custo junto, o risco operacional, você está com 28, se tiver 200, uma hora você vai tomar um trabalhista. Exato. Uma hora você vai sofrer um problema de compliance, uma hora você vai se ferrar. E aí o risco vem junto, você toma uma pancada aí, cara. É isso aí. E aí agora, pelo que você me falou, nos bastidores, você tá pensando em... aí nesse intervalo de tempo, cara, a gente produtizou também uma plataforma que chama Nidio. Produtizar e empacotar, né? Empacotar. Você fazer algo escalável, assim. Você pode até fazer, vou lembrar lá das nossas épocas áureas, você fazer funcionar no seu computador, mas não é para funcionar no seu computador, é para funcionar para mais pessoas que quiserem ir lá e pagar um valor mensal, e aquilo dali escala sozinho, né? Aquilo dali, quando fala escala sozinho, a tecnologia por trás não vai falhar, ela escala.
E escalar o negócio também, não existe forma melhor hoje de você escalar o seu negócio pela quantidade de usuários e você ter um FII ali, que é um valor mensal, que seja na assinatura, né? Então nesse intervalo eu resolvi falar, cara, vou separar uma galera aqui e vamos criar uma plataforma. Deixa eu fazer o primeiro teste de criar uma plataforma mesmo, assim, já fiz para os outros, agora vamos fazer a nossa. Então a gente lançou a Nidio.ai, que é uma plataforma, basicamente, você entra nas reuniões, hoje tem um monte, na época que a gente lançou há 2 anos atrás também tinha um monte, mas don't matter. O que ele faz durante as reuniões que você está lá no Google Meet, no Teams e tal, ele transcreve ali a sua reunião, guarda essas informações. Para quem tiver de LGPD, a gente não guarda nada nos servidores, fica tudo lá por conta do usuário, mas isso é um papo mais técnico. Porém, quando a gente guarda esses dados, a gente hoje está falando muito de IA, mas a gente já aplica uma IA para poder te fazer algumas recomendações do seu comportamento durante as reuniões. E aí, Fernando, onde é que você quer chegar com isso? Cara, melhorar o ser humano. Então eu comecei falando aqui sobre o ser, eu quero criar produtos que de alguma forma melhora o ser humano e não cria vícios, ou que é o caminho mais fácil, né? Criar um vício, criar dependência e tal. Não, cara, como é que eu vou melhorar o ser humano? E uma das maneiras hoje, com online, reuniões online, talvez 6 horas do dia você fica ali conversando com outras pessoas, mas ao mesmo tempo você está conversando com o computador. Então, eu consigo medir ali o seu comportamento visual, o seu tom de voz, aquilo que você fala, o seu vocabulário, e a gente consegue dar alguns padrões comportamentais falando, pô, Rubens, nas últimas suas 10 reuniões você estava mais calado do que você você só falou 20% do tempo, o que está acontecendo? E isso, às vezes isso dá um insight, dá alguma coisa para alguém, e a gente está numa pegada agora de pegar essas informações e transformar num copiloto no WhatsApp da pessoa. Então, a pessoa parece um apoio pro RH, né? É um apoio para o RH, mas um apoio para liderança, o próprio ser humano. Também. É um apoio legal para si só. É isso, cara. E para fechar aí essa narrativa, estou me aventurando também no SaaS, nos micro SaaS aí, que eu acho que a onda de mercado vai vir para isso, né? A gente tem aí as rentabilizações de MRR e tal. Tem um monte de termo aqui, estou deixando aqui para depois gravar outros podcasts. O empreendedor procura, cara. Cara, olha só, não esquece de curtir a jornada. Que doido, cara. O meu livro chama Ser, curta a jornada por onde passar. Olha que loucura. Então você vai gostar do seu presente. Seu presente patrocinado pelo Dot8, que é um SaaS, Software as a Service, para controle e gestão de ponto eletrônico. Boa, eu acompanho vocês lá, dê uma olhada. Show demais. Cara, aí, nada é por acaso, hein? Então, tá vendo? Né, tem propósito aqui. Tem. Obrigado aí. Não se esqueça de curtir a jornada. Quem me conhece um pouco mais de perto, às vezes até me zoa. Esse daí é o ser que curte a jornada por onde ele passa. Porque significa que a gente não tenha... Vira ela aí. Você não viu? Velho, que massa aí, personalizado. Valeu, meu irmão. Obrigado mesmo. Obrigado. Vou usar ela todos os dias, pode ter certeza. Muito obrigado pela sua presença. Que bom que você gostou do presente. Você quer deixar uma mensagem final para os nossos empreendedores? Cara, quero. Assim, galera, literalmente já falei disso aqui, mas nunca é tarde. Acho que algumas palavras, além do ser que eu coloquei aqui, esteja muito pronto para adaptabilidade, para literalmente se reinventar todo dia. E, assim, queda a gente vai ter demais. Talvez você vai ter 10 quedas, vai ter que levantar 10 vezes de volta, né? Mas, de fato, vai curtindo a jornada por onde você passa, né? Tem dia que é ruim, mas depois de um dia mal vai ter sempre um dia bom. E, assim, se arrisque a empreender. Nada começa grande, tudo começa pequeno, mas você pode ter certeza que o futuro vai ser de grande prosperidade. O tempo a gente não sabe, vai depender de algumas coisas. Dedicação é uma delas. Só vai. Se você gostou do conteúdo, lembra de curtir, comenta o que você achou, manda para os seus amigos que estão querendo empreender e juízo, não faça nada que o Fernando não faria. Valeu. Obrigado, hein, cara.